com Bonk, Mas né? do Brasil, No Brasil, quem tá te... aqui Mas qual que foi a sua evangelizando? referência, assim? A minha referência foi Não tinha Jesus, mano. não, no Brasil, não tinha ninguém. Cara, no Brasil foi o meu pastor Dênio, mano. Ele é Porque, muito, né? porque assim, Ele ele tem vê um uma, viés muito ele vê o evangelístico, né? manequim na Renner, ele prega. Aham. Ele, tipo assim, ele não pode ver ninguém respirando lá dentro que ele prega. Então, assim, se a gente for falar dessas referências e tal, Billy Graham, etc., eu não vi ninguém. Mas o pastor Dênio, o meu pastor, todo lugar que eu ia com ele, mano, era bizarro. Teve uma vez que ele falou pra mim, olha, eu vou fazer uma pregação relâmpago aqui. 5 minutos. Os caras foram deixar umas cadeiras lá no prédio da igreja, os 5 ajoelhados, aceitando Jesus e reconhecendo que o Senhor é Salvador. E eu falei, meu, tá doido, mano, quero fazer Uhum, isso. uhum. E quanto mais eu treinava as pessoas, mais Deus ia confirmando que esse era o meu chamado. Que o meu lugar no corpo era treinar evangelista, era trazer esse assunto. E aí eu fui conhecendo Billy Graham, que eu não conhecia, fui conhecendo a história dos avivamentos, fui Claro. conhecendo missionários, fui conhecendo tudo isso. E aí, a partir dos 15 anos, foi que eu comecei o ministério itinerante nas igrejas. E na igreja local, como não tinha vindo ninguém antes de mim evangelista, não tinha esse ministério bem estabelecido, acabou que eu fui o primeiro, então meio que eu quebrei pedra ali na igreja local. Então, a nossa igreja era uma estrutura celular, tinha célula, e quando o meu líder de célula chegou para mim e falou, mano, você tem que liderar uma célula. Eu falei, eu não tenho, mano, eu não gosto disso. Eu gosto. Aí ele falou, você gosta do quê? Eu falei, eu gosto de estar na rua pregando. Ele falou, então eu vou te ajudar a estar na rua pregando. Então esse cara, o Henrique, que era o meu líder, ele foi alguém que me deu muito espaço. O Denis Júnior foi alguém que me deu muito espaço. O André mesmo lá me deu muito espaço. Então eu me sinto com espaço dentro do corpo para ser quem Deus me chamou para ser. E hoje é engraçado porque quando eu falo que eu sou evangelista para as pessoas ficam assim, tá, evangelista é o primeiro passo. Já você vai ser um diácono, Diácono, obreiro, já ser pastor. Como se evangelista fosse plano de carreira. um plano de A carreira e mais um primeiro baixo. passo. Né? Mas não, evangelista é o meu ministério, né? É o que Deus nos separou para ser no corpo. Uhum. Então hoje foi difícil assumir, porque eu gosto muito do ministério do mestre, gosto muito do ministério apostólico, eu gosto muito do ministério pastoral, eu acredito que eu flua em certa medida em todos, Aham. mas o evangelista, assim, cara, eu já tentei correr, mas não dá. Porque até hoje, quando eu tô no shopping, assim, que eu falo, não vou pregar, vem alguém e fala, ô, seu Raidan, que fala de evangelismo. Eu falo, pô, cara, eu não posso estar falando de evangelismo e não pregar. Deixa eu achar alguém aqui para me pregar. E eu Isso prego, é legal. entendeu? Mas como você consegue caracterizar essa questão? Porque todo cristão tem um chamado a pregar, né? Eu até estava pensando assim, na leitura bíblica, o Marcos vai trazer essa ideia de ir de pregar o evangelho a toda criatura. O Mateus já é uma coisa mais de mestre, né? Porque ele é um judeu mais clássico, assim, e de fazer discípulos de todas as nações. Então a gente sabe, todo crente deveria evangelizar. Ponto. Mas quando isso se torna um dos 5 dons lá descrito, é uma pergunta genuína mesmo. Qual é a diferença de alguém que tem esse dom latente, pulsante, como você, para alguém que tipo é normal, mas não entendeu esse chamado? Eu não vou viver para ensinar os outros, mas não é por causa disso que a sensação que eu tenho, sincera, até estou me programando para falar sobre isso, sobre evangelismo e discipulado, é que isso saiu da pauta, cara. Saiu da pauta. Saiu da pauta. Não é mais uma coisa assim. O evangelismo hoje é atrair as pessoas à igreja, é fazer convite, é levar o convite da cantata de Natal. Mas não é mais aquela coisa de eu sentar ao lado de alguém num Pregar. avião, num trem, num metrô, que seja, e de fato apresentar o evangelho. Então, minha pergunta é: qual é a diferença de alguém que, como eu, que não acho que tenho essa latência desse dom do evangelismo, para alguém que tem que entender que, tá bom, você não tem esse dom latente, mas é a sua vocação, porque você tem o Espírito e o Espírito nos vocacionou para ir às nações, e começando aqui do Sim. nosso lado. Olha, a minha leitura, muito pequena, e óbvio, é uma pergunta muito complexa. Claro. Eu, na minha clareza que eu tenho hoje, na minha luz, eu acredito que Deus, existem evangelistas, é o que eu falo na escola, com E maiúsculo e com E minúsculo. Tá, Então, todo cristão é evangelista com E minúsculo. Ou tá. seja, todo cristão é chamado a fazer discípulos e pregar o evangelho. Então, isso não tem discussão. Isso é óbvio, ponto. Agora, quem que é o evangelista com E maiúsculo do ministério? É aquele que usa esse dom, esse chamado, para gerar unidade no corpo de Cristo e amadurecimento nos santos.
Então, Uhum. quem que é o evangelista para mim? É o cara que compartilha o coração dele. É o cara que treina outros evangelistas. É o cara que o encargo dele não é pregar só, mas é levar a igreja a ver isso. Uhum. Então, o Billy Graham, ele tem uma definição boa, que ele fala que o evangelista ele aproxima a igreja do coração de Cristo. Então, assim, eu gosto muito dessa definição, porque o meu ministério é esse. Então, enquanto a igreja hoje em dia ela se perde, e é comum se perder, né? Todo ser humano está sujeito a se perder. Então, quando a igreja hoje se perde em LED, a cor da parede, Aham. vamos melhorar as cadeiras para os irmãos, Estrutura, né? que são às vezes preocupações de um pastor, de tipo assim, meu, o pessoal não está se sentindo muito confortável, não tem ar-condicionado, que o pastor ele quer esse cuidado, O conforto, né? ele quer o conforto. O evangelista, ele tá, gente, do que adianta Ele está fazer isso sempre aqui, trazendo outro ponto. sendo que essas cadeiras aqui não vai ter gente que o pessoal tá indo pro inferno, aí tudo é inferno e a galera tá indo pro inferno. Aham. Então, o cara que é evangelista, geralmente, infelizmente hoje, todos os evangelistas que vêm me mandar mensagem, eles são brigados com os pastores das igrejas, principalmente da deles. Por quê? Porque eu não sei, né, mas as nossas referências de evangelismo são referências de evangelistas que eles não exalam uma igreja local, ou não falam a partir desse lugar. Eles falam a partir dos próprios movimentos, das próprias cruzadas, Ah. do próprio ministério. Então, quando a gente olha hoje para um evangelista, a gente não tem realmente essa referência do ministério evangelístico dentro do corpo. A gente tem a referência do ministério evangelístico para eclesiástico, mas a gente não sabe o que é um evangelista que se desenvolveu numa igreja local. Então, hoje, para mim, o desafio nosso é como, né, e é o que eu proponho aos pastores e aos evangelistas, como que nós vamos gerar unidade do evangelista com o pastor para que a igreja aceite o ministério, porque assim, se a gente for ler na Bíblia, o evangelista ele era ungido, ele era separado, Ah. existia esse ministério e era muito respeitado. A gente fala do evangelista fulano, evangelista fulano. Então assim, era um ministério desejado. E a partir do momento que o evangelista se desvincula da igreja, se desvincula disso, agora todos os evangelistas que nós conhecemos, eles adoram figuras, imagens, mas eles já perderam a perspectiva do evangelismo no corpo. Eles perderam a perspectiva de desenvolver pessoas para isso. Então, o que eu me proponho a fazer com o meu ministério vamos olhar para o corpo. Talvez você nunca faça uma cruzada de 1 milhão de pessoas, mas talvez você treine 12, talvez você treine 100, que vão ser pessoas evangelistas que vão treinar outros 100, evangelistas que vão treinar outros 500, outros 200, você não sabe. Então, qual é a diferença dos dois para mim? Um está muito preocupado em falar de Jesus, que é o cara que é o evangelista com E minúsculo. Ele quer falar porque ele tem uma experiência boa, porque, meu Deus, o que eu vivo é muito bom com o cristianismo. Já o evangelista com E maiúsculo, a preocupação dele preciso treinar o pessoal. Minha igreja precisa ter um projeto. Preciso envolver essa igreja em algo relacionado a missões. Preciso fazer com que a igreja alcance o perdido. Então ele está preocupado no macro, ele está preocupado em treinar, ele está preocupado em passar esse coração. Para mim, é o que mais caracteriza o meu ministério. Porque hoje, eu prego na rua, mas aí o que te dá mais prazer hoje? Além do pecador se arrependendo, o que me dá mais prazer é treinar outros evangelistas. É ver gente que, igual eu tenho testemunho lá da escola que eu tenho, de menino que não falava com o pastor, hoje fala, e o pastor entendeu que ele, como evangelista, é um dinamite para a igreja. Ele solta, e a igreja, mano, vai expandindo. E o meu sonho é ver os 5 ministérios fluindo bem, os 5 ministérios acontecendo. Então como eu sou evangelista, eu preciso demonstrar para o corpo que é ser um evangelista do corpo. Eu estou lutando na minha vida para que eu não seja um evangelista para fora. Mas você